Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Conecta Esporte Futebol Interior, aqui na Rede Conecta de televisão. Vamos falar bastante de Série A2 do Campeonato Paulista, Série A1 também, com o jogo do Palmeiras, e também os principais lances e gols, Campeonato Carioca, Mineiro e também Campeonato Gaúcho. Comigo hoje, Ederaldo Poi. Boa noite, Ederaldo. Boa noite, Guina. Boa noite, Arthur e Eugênio, a toda a nossa audiência. Um prazer enorme estar de volta aqui. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Ponte, vamos falar um pouquinho de Guarani, vamos falar do Campeonato Paulista Série A2, São João, A2, 15 Piracicaba. 15, a coisa tá começando a pegar. É verdade. E hoje conosco também Arthur Eugênio Matias, proprietário, diretor proprietário do Futebol Interior, aliás, o maior site com conteúdo esportivo da América Latina. Boa noite, Arthur. Boa noite, Guina. Boa noite, Ederaldo Poi. A todos que estão nos acompanhando. Um serviço para o torcedor de toda a região, valorizando o futebol aqui na região, pela Rede Conecta Futebol Interior. Nessa abertura de programa eu vou falar da Inter de Limeira, que está se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série D. E eu acredito no acesso da Inter de Limeira. Nós estamos sempre com acesso de São Paulo e esse ano talvez a Internacional de Limeira, junto com a Ferroviária de Araraquara. E uma dúvida muito grande em Limeira. Quem será o treinador da Inter? Paulo Roberto ou Roberto Fonseca? É o dilema que surge na cidade em termos de sequência de trabalho para o Campeonato Brasileiro da Série D. É o dilema dos Os dois homens dilema dos são dois treinadores para subir. Não vejo dessa forma. Eu vejo um só. É para brigar. Então eu vou falar para Roberto Fonseca, você está falando do Paulo Roberto. Paulo Roberto. Eu falo do Roberto, eu falo do Paulo Roberto e do Roberto Fonseca. Eu falo só do Paulo Roberto. Eu também. Aliás, o Paulo Roberto já tem acesso nessa divisão. Sim. O ano passado, o Paulo Roberto subiu Pouso Alegre. Subiu Pouso Alegre é uma missão que não é para qualquer um. Ele subiu também o São Bento de Sorocaba. Infelizmente, esse ano, no mesmo São Bento, o Paulo Roberto acabou sendo rebaixado no Campeonato Paulista. Já o Roberto Fonseca, que eu gostava do trabalho dele, mas nos últimos tempos o Roberto Fonseca vem caindo. Esse ano, ele estava comandando o CSA. Ele tem o Sampaio Corrêa. E fez esse trabalho ruim. Não, mas o que ele tinha em mãos, e durante a pandemia, você lembra muito bem, no primeiro ano de pandemia, o Sampaio Corrêa foi o time mais prejudicado da Série B. Ele conseguiu segurar e tocar o time até o fim. Mas depois, daí, no ano seguinte, sem ele, foi o quinto colocado. Então você tem que avaliar. Foi o sexto colocado. Foi o sexto colocado. Eu vejo o Paulo Roberto muito na frente do Roberto Fonseca. Esse ano, o Roberto Fonseca conseguiu deixar o CSA praticamente em último lugar no Campeonato Alagoano, eliminado da Copa do Nordeste, foi demitido de uma maneira muito vexatória em Maceió. O CSA não vê no rebaixamento da Série B? Mas disputando o Campeonato Alagoano, Arthur, é um time que tá em baixa. Tá em baixa. E eu acredito no CSA agora na Série C. Você que é alagoano e que mora aqui na região, eu acredito muito no CSA esse ano na Série C. Time com o técnico Vinícius Bergantin, que teve na Internacional no ano passado, esse ano no Santo André, bons trabalhos no Ituano. Agora, um time que eu acho que vai ser destaque da Série C é o Ipiranga, hein? Lá do Rio Grande do Sul. Erechim, rapaz. Teve aquele jogo com o Bragantino semana passada na Copa do Brasil. Eliminou o Bragantino, sobrou em campo. É um jogo. Ele pegou o Grêmio agora, ontem ganhou o Grêmio. Na semifinal do Gaúcho. Sim. Então é um time que tá bem. Sabe quem é o técnico do Ipiranga de Erechim? É um ex-jogador que fez sucesso aqui no interior, principalmente em Limeira. Eu lembro dele com a camisa 10 da Internacional de Limeira no início dos anos 2000, jogando muito. Luizinho Vieira é o técnico do Ipiranga de Erechim. É um time que vai ser, acho que, O diferencial da... eles estão investindo para isso lá. Tem feito bons Time bem bacana. e é bem organizado. E eu acho bom. O sul do país ter mais um representante. Lógico. Eu acho legal, hein? Ô, Poi, vamos abrir falando um pouquinho da União de Araras? Vamos. União que estreia na Bezinha no próximo mês de abril. A estreia será contra o Independente de Limeira. Vamos falar um pouquinho sobre essa preparação do União São João de Araras para a estreia da Bezinha. Isso, a estreia dia 23 de abril, lá no Pradão, em Limeira, contra o Independente. O União fez 2 jogos. Um jogo treino contra o Capivariano, na semana passada. Dá para dar uma avaliada na moçada.
Placar, eu acho que é pouco importa o primeiro tempo com os titulares. O União acabou ganhando por 2-1. E o Capivariano vem bem na Veio bem na 3. Mas ele veio com um time reserva e alguns titulares que eu acho que estavam precisando um pouquinho mais de jogo. Mas o placar foi 2-0 no primeiro tempo, o segundo o União perdeu 2-1. Mas pouco importa, isso é jogo treino. Então, ou seja, já vem, a atividade está mudando, né, São João? Já é atividade de trabalho mesmo, visando o campeonato. Né? Os nomes, a gente não tem contato ao nome, até porque essa segundona é difícil. É difícil você contratar. É difícil. E aí é difícil contratar porque eu cansei, eu não defendo mais essa tese, porque eu cansei. Faz mais de 20 anos que eu sou contra ter metodologia de limitação. Sou contra. Eu também. Futebol profissional. Futebol profissional não importa se você tem 20 anos ou 30, você é profissional. E essa limitação de 23 anos eu já combatia desde o tempo do Eduardo Fará como presidente da federação, mas os próprios clubes, por questão até financeira, eles acabam fazendo a opção e mantêm esse sub-23, o que limita muito a contratação, acaba fazendo com que o clube tenha que se espelhar em jogadores que estouraram em idade, em equipes de uma projeção maior. Não é fácil montar um time para a Série B do Campeonato Paulista. Lembrando, você que não ainda está informado, a partir do próximo ano, nós teremos a volta das duas divisões B, B1 e B2, o que faz com que esse ano a Série B Paulista, a quarta divisão, seja mais importante. Porque quem não conseguir uma classificação positiva esse ano, o ano que vem estará na quinta divisão. Então vai ter que montar um time mais ou menos aí para que possa, no mínimo, permanecer na B1. As bases também estão se preparando, porque a União vai estar com a base do Sub-15, base do Sub-17, base do Sub-20, no Campeonato Paulista também. Ou seja, as bases também participando, eu acho que é muito importante para a formação desse time de segunda divisão, né? Que aí você consegue trazer garotos dali, Claro. mesmo estando disputando o Paulista e estando disputando a segundona, paralelamente você consegue trazer, de repente, alguém dali para o time principal. Acho que é muito importante. E o João Batista, que é o treinador do União São João de Araras, conhece bem essa divisão, né? Se tem alguém capacitado para buscar jogadores para essa divisão, é o João Batista. É verdade. Série A2 do Campeonato Paulista, quartas de final. Ontem tivemos o Oeste 0, Novo Horizontino 1. E o primeiro jogo que nós aqui, o time da região, Portuguesa Santista 1, 15 Piracicaba 2, mostra nesse jogo que nós comentávamos a semana passada, essa evolução do 15 Piracicaba. 15 Piracicaba que não começou bem, e aí teve que dar uma chacoalhada no bambuzeiro, como a gente fala. Né? A gente sempre diz isso. Às vezes precisa. Chegou a estar ameaçado de rebaixamento e classificou entre os 4 primeiros. E acho que sobe. Pelo menos nós estamos acompanhando aí lances desta partida. Isso. Sábado de manhã, no Urico Mursa. Mursa. Uma delícia. Esse estádio é uma delícia. Em Santos, eu assisti esse jogo. Que jogo! 15 Piracicaba saiu na frente, a Portuguesa Santista acabou empatando, e depois o 15... Mas o 15 foi melhor. Placar. Foi. O 15 teve chance de ter até ampliado essa diferença de apenas um gol. O 15 foi muito melhor na partida. Grandes lances, gols Olha que golaço. gols bonitos. O 15 de Piracicaba se apresenta como um dos favoritos ao acesso. Sabe, o time cresceu numa hora que o campeonato começa a ficar mais decisivo. Verdade. Né? Porque ele fez uma primeira... Incorporou no momento que tinha... ele fez uma primeira parte da fase classificatória, aqueles 7 primeiros jogos não tão bem. Horrível. Muito mal. Aí é questionável o trabalho do treinador. Eu continuo questionando. Eu acho que se o 15 tivesse trocado o treinador, obviamente, se soubesse acertar na transição, pegando um treinador de qualidade, estaria numa situação melhor ainda. Exato. E eu acho que aí o time começou a crescer e chega hoje. Chega muito bem. Também acho. Muito bem. E eu acho que dificilmente escapa a classificação do 15 jogando em Piracicaba. Concordo com você. E outro time que a gente falava bastante... Só esclarecendo, tem muita dúvida nisso. O 15 joga por um empate. Se houver uma vitória do Velo Clube, da Portuguesa Santista, ainda que a campanha do 15 tinha sido melhor, vai para os pênaltis. Vai.
Tem que ser mais de 2. Placares iguais, né? Placares iguais. Se a Portuguesa Santista Se vencer por 1-0, por exemplo, vai pro pênalti, vai pro pênalti. Se vencer por 2 ou mais, aí ela classifica. classifica a Santista. E o empate é do 15 de Piracicaba. Jogando em Piracicaba é difícil imaginar que o 15 Não, o 15 saia perder. Eu também, É 10 mil no mínimo. eu também acho. Concordo com eu queria muito a volta do 15. O 15 tem uma camisa muito forte, tem um prestígio muito grande nesse interior. Assistir jogo no Barão da Serra Negra é emocionante, como o Guina Paiva acabou de falar. A torcida vai, né? Vai. A torcida apoia, vai e apoia, o que é muito importante. E contraponto a este 15 Piracicaba, nós temos o Velo, que começou bem. Arthur Eugênio ainda elogiava esse time do Velo, né? Que estava numa sequência boa de resultados, frequentando ele a parte de cima da tabela, e acabou em casa perdendo para o Noroeste por 1-0. Complicou-se, porque agora joga lá muito difícil. Aí nós vamos ver o gol, o único gol que deu a vitória ao Noroeste em Rio Claro. Tá aí, ó, um gol que preparou de cabeça, de voleio, acabou fazendo gol. Arthur, o que falar desse Velo? Como caiu? Não, o Velo nós temos que analisar diferente. O Velo é um time que não tem tradição de acesso. Tanto é que o Velo disputou a primeira divisão uma única vez, em 1979. O Velo não tem tradição de acesso. Então o Velo brigar entre os 4, 8 primeiros já é um ganho para a cidade de Rio Claro. Óbvio, o torcedor quer sempre a conquista. Mas você colocar na balança Noroeste e Velo Clube, o Noroeste tem muito mais camisa, tem muito mais expressão. E assim como Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, eu vejo o Noroeste como total favorito. Joga pelo empate no Alfredo de Castilho em Bauru. Vai dar Noroeste. Vai dar. Eu fiz o jogo do Noroeste contra a Ponte. O Noroeste que Só de uma rodada. Mas o Noroeste, depois que o Noroeste teve o Moisés Egert Sim. como treinador, o Noroeste cresceu muito. E dificilmente o Noroeste deixa escapar essa classificação. Acho que tem mais time, tem mais... Joga em casa. Diz que pelo empate. Pelo empate. Em casa, diz que pelo empate. montadinho para esse tipo de partida. Eu acho que dificilmente o Velo passa. E você que gosta de história pitoresca, de fato inusitado, o Ederaldo Poi vai contar agora para você um fato real Eu vou até ler aqui que aconteceu no Bar Valdir, em Rio Claro. Você Não, claro, em Bauru. em Bauru. Em Bauru. Bar do Valdir em Bauru. Eu errei a cidade. Isso. Eu acertei o bar. Conta a história, que depois da história do Poi, eu vou contar uma melhor. Não quer ver, ó? O rapaz publicou. Eu vou dar licença aí que a idade não me permite. Ó. Tem que botar o amigo aqui, ó. O Bruno Ribeiro publicou o seguinte, ó. Na sexta-feira, o Noroeste foi até Rio Claro e venceu o Velo Clube por 1-0, em jogo das quartas da A2. Mas, no famoso bar do Valdir, aqui em Bauru, não foi bem assim. O pessoal que estava no bar abriu o link errado e assistiu ao jogo da primeira fase, quando o Nolusca perdeu por 3-2. Nossa, louco. E agora, Assistiu o jogo e já abriu o jogo passado. agora presta atenção nesse fato. Tanto o Poi como o Guina são de rádio. 2021, é exatamente 2 anos atrás, rádio de Lins. Luiz Carlos Ribeiro, narrador, foi narrar em off Linense e Barretos. Era um feriado, se não me engano, sexta-feira santa. Ele simplesmente, e eu ouvi, eu estava na região, coloquei na rádio de Lins e ouvi 3-2 para Linense em cima do Barretos. Estou chegando em casa, placar ao vivo do futebol interior, Linense 2-1. Você já ligou lá no futebol interior, na redação? Liguei na redação, mas muito bravo. Você não está acompanhando, né? Daí, a surpresa geral. O Luiz Carlos Ribeiro, pai, tá narrador, hein? Errou o jogo. Ele narra em Marília, ele é de Marília e narra em Marília e em Lins. Ele fez exatamente isso. E narrou o jogo errado. Isso aconteceu, fato inusitado, mas Caiu, fato verídico. caiu o narrador? Caiu. Caiu, né? Caiu o narrador. O Galvão narrou o tempo inteiro de um jogo da Rússia e não sei quem lá no
um jogo internacional, entendeu? E eram os times invertidos. Isso Narrou o primeiro tempo inteirinho. Isso daqui a gente. Você que gosta de história, a gente fica. Mas acontece. Falando o programa inteiro. Aconteceu comigo. Quando a rede duvida De Guarani e Goiás, lá no Serra Dourada. Tubão. Pô, os dois times em campo, a imagem lá do Serra Dourada é ruim porque o campo fica longe. Fica longe. muito longe. É muito longe. E nós entramos em cima da hora e eu comecei a narrar o jogo, um de branco, um de verde. Né? O Guarani era o branco, cara. Sabe? O verde, não lembro. E foi. Mas eu acho que eu narrei uns 4 minutos. Aí que se você caiu. Cara, ainda bem que não saiu o gol. O detalhe, acho que da camisa que você olhou, um detalhe da camisa, tá pro G lá. Jogador. Mas O jogador do Guarani, eu falei, cara, Esse aqui não era lá, o detalhe é o seguinte: se o Poi está admitindo que narrou 4 minutos, foi pelo menos meia hora. Meia hora. Não vai só 4. O outro que é pior. Ponte e Ituano. Camisas são parecidas, hein? Nossa senhora. Mudaram o jogo. Santos e Oeste, eu acho que era. Eu narrei quase 5 minutos o jogo. Por isso que eu tô falando que nós conversávamos. Não, mas isso. Conversávamos em off, que o futebol hoje ele é tudo igual. Aí que eu fui ver que o jogo. Mas que eu olhei o estádio, agora que eu vi aqui banca. Eu falei, não é, tava comigo. Você não é Vila Belmiro. Eu vou entender, Amorei. Falei, vou entender, o jogo do Santos, velho. Aí apareceu lá, Mas logo que a rede começou a incentivar o futebol do interior paulista, e a gente não tinha velocidade na internet. Exato. Teve um jogo, domingo de manhã, em Sorocaba, entre São Bento e Rio Claro. O Luiz Fabrini, saudoso Luiz Carlos Fabrini, saudoso narrador da Rede Vida, de Barreto. Quem não conhece? Ele narrou o primeiro tempo inteiro errado. Invertido? Invertido. Mas uma vez na Central também, quando passava, a Sport TV começou a passar a Série B de brasileiro, Série A, mas passava um jogo, né? Não eram todos os jogos. E lá na Rádio Central, a gente lá transmitia de tudo, né? Fim de semana era uma diversão, porque tinha jogo quando tinha na... Aí nós fomos fazer um jogo à tarde, tipo assim, CRB e Paysandu, um jogo assim. E pegamos escalações, para pegar era difícil, né? Não era essa facilidade hoje de entrar no Twitter, pegar tudo. Aí pegamos escalações, a hora que abriu a imagem, que abriu em cima, era outro jogo. Não, é muito complicado Era isso. outro jogo. É complicado. Vamos à primeira parada do Conecta Esporte. Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta falando um pouco mais sobre Série A2 do Campeonato Paulista. Aguardo vocês. De volta com o Conecta Esporte, futebol interior aqui na Rede Conecta de televisão. Continuamos falando de Série A2, a partida entre Comercial 1 Ponte Preta 1. Do mesmo jeito que nós falamos do 15 Piracicaba em português, a Ponte começou disparada, melhor time da Série A2 do futebol. Todo mundo já crava a Ponte como possível acesso da Ponte, com o retorno dela à elite do futebol paulista, mas me parece que deu uma tropeçada contra o Comercial, pai. Foram vários fatores. Sim. Né? A Ponte teve um desfalque que eu acho considerável, que é o lateral esquerdo, que é o Arthur, que não jogou, acho que é dúvida até para amanhã. Perfeito. Que é um jogador que eu acho que a Ponte perde muito, tanto na marcação como no apoio, que é um lateral esquerdo muito bom. E dentro do jogo, o árbitro para mim foi muito mal. Uma arbitragem realmente que prejudicou a Ponte dentro desse jogo e juntos, e já prejudicou a Ponte para amanhã também. Teve 2 jogadores expulsos da Ponte, o Gé, o atacante, e o Diego, o ponto esquerdo. Os 2 foram expulsos, para mim as expulsões corretas. Tanto que o Gé foi expulso numa falta dele. Aí caído, ele meteu o pé no cara. Acabou agredindo, uma agressão. O VAR chamou, porque agora tem VAR. Sim. Né? Essa fase tem. Aí o Pablo Diego, ele fez uma falta, que depois originou o pênalti. Né? Para mim a falta não houve. Para mim a Lamineiro está muito pesado. Ele caiu em cima do zagueiro da Ponte, o juiz marcou. E fora outros lances também, que eu acho que ele pendurou a Ponte em tudo quanto é jeito. Não deu um cartão. O jogo para 5, 6 cartões para a Ponte, não teve nenhum para o time do Comercial. O Comercial bateu a beça. Então, para mim, uma arbitragem que prejudicou a Ponte. Tendenciosa, podemos dizer? É difícil se acusar, né, Guida? Mas quando você é para um lado, só quando o juiz vai mal no jogo todo, você pode achar que ele foi mal. Tava numa tarde. Não foi a Edna, né? Agora, quando Foi só. Não foi a Edna, né, que apitou?
Não foi a Eda. Não, a Eda vai apitar a final do Palmeiras. Que coisa. A Eda Acertei, né? Acertei. É, você fomentou já lá atrás. Mas eu acho que a ponte foi isso. Amanhã o jogo em Campinas, tem esses desfalques. O Gé e o Pablo Diego, 2 atacantes. O Hélio perde os 2 atacantes. Porque já não tem o lateral esquerdo Arthur, que é dúvida se joga ou não. É um jogo que vinha calmo para a ponte até sábado passado. Até quando estava 1-0, tomou um empate. Eu acho que deu uma... Aliás, amanhã em Campinas, 19 horas, um jogaço. Um jogaço. Um jogo para a história, né? Porque dos 4 confrontos, o 15 está na frente, que ganhou. O Noroeste... o único que não ganhou foi a ponte. Está na frente, que ganhou. A ponte não. Eu digo o único que não ganhou dos que estão à frente da tabela, né? O Novo Horizontino também ganhou. Né? E o Novo Mas os adversários que estão em O cima. Novo Horizontino ganhou do Oeste, jogando em Barueri. O 15 ganhou fora. fora. Todos, O Noroeste também ganhou fora. todos que jogam em Exato. casa jogam pelo empate. Eles vêm jogar em casa E a Ponte maior. a Ponte Preta, com esses desfalques, jogando para ganhar. Com toda a responsabilidade em cima da Ponte Preta. Seu técnico Roberval Davino, para mim, um dos melhores treinadores do Brasil. Roberval assumiu o Comercial com uma missão: o time não ser rebaixado. Aliás, o Noroeste veio da 3. A última edição do Campeonato Paulista, o Noroeste estava na 3. Se o Roberval Davino, que é um grande treinador, muito melhor que o Hélio dos Anjos, se o Roberval amanhã... Tá falando de Comercial, você falou Noroeste. Falei errado, desculpa, onde Comercial. em Noroeste passa um branquinho e ouça um Comercial. Souber fazer um jogo inteligente, jogando toda a responsabilidade Para Ponte. para a Ponte Preta, vai dar. Do lado tem o Hélio dos Anjos, muito experiente. Mas do outro lado tem um treinador também super experiente, que é o Roberval Davino, um cara que sabe tudo de bola, esse tipo de jogo. Conhecedor pelo tempo, já entrada. O time, por time, a Ponte é melhor, eu acho. Mas é um jogo peso emocional, né? É um jogo nervoso. Um grande abraço ao Roberval Davino, que está nos assistindo, né? Aliás, um grande abraço a ele, a todo o elenco do comercial que está hospedado em Campinas. Eu tenho informação aqui que todos estão ali no Hotel Monreale, Grande abraço. no YouTube da TV com Grande abraço. E força amanhã. Arthur tá ligado. Você vê essa coisa, né, rapaz? Que coisa. Sério. Vamos lá, vamos falar de um assunto, né? É lógico que a gente envolve o Brasil inteiro também, e tem muito torcedor gaúcho que fala: você não vai falar do meu Inter, não vai falar do meu Grêmio, vamos falar um pouquinho de Campeonato Gaúcho? Já chegando, já a parte final, Caxias 1, Internacional também 1, e olha, Ipiranga 2, Grêmio 1. O Grêmio, né, perdeu, ninguém imaginava uma derrota do Grêmio. E o Grêmio que estava nadando. Nadando de abraçada, né? O Soares, tão badalado, perdeu um pênalti. Mas vamos ver então como foi Caxias e Internacional nesse 1-1. Eu considero como um tropeço também no Inter, tá? Não sei como é que vocês vão analisar esse jogo. Ó, que defesaço, mas que pena que daí sobrou justamente para que o jogador do Inter pudesse. Tem que mudar. Eu também acho que Tem que mudar. Nem que eu, como defensor da Associação dos Goleiros do Mundo, tem que mudar, cara. O cara faz uma baita defesa. Quem que foi a culpa? Aí vai o cara que bateu o pênalti, que errou. Aí ele tem a oportunidade. Na segunda, Vai baixar de novo. Bateu. defendeu. Os zagueiros ficam torcendo. Os zagueiros Mas dá tempo. não vai entrar em contato com a Billboard lá, não. O cara que bate. Mas, na verdade, houve uma época onde o jogador que batia não podia. Depois eles voltaram atrás nessa regra. Eu não lembro dessa época. Sim. Não pode ter 2 toques, né? Se a bola bate na trave, E voltar não pode. mas aí houve o segundo. Olha lá. Bacana. Aí houve o segundo Goleiro. Defesaço. Defesaço. Traz a bola. Defesaço. É que, na verdade, Mas vai internacional. a FIFA é pro-gol, né? É pro-gol. Os caras para diminuir o braço do goleiro. Ele já tá pegando claro. O jogo foi no Centenário, em Caxias do Sul. Vai dar Internacional. Internacional, Eu acho que dá Internacional. no Beira-Rio. Mas O Ipiranga vem muito bem, nós nem falamos hoje sobre isso, mas eu acho que lá é difícil, lá vai ser difícil.
Em Erechim, o Internacional acabou perdendo, o Grêmio acabou perdendo pro Ipiranga por 2-1. Um belo jogo do Ipiranga de Erechim. Ele tem um 10 aí. Olha que lá. Fez um gol de falta contra o Bragantino. Na década de 1970, observem o estádio de Erechim. Sim, Na década, parece estádio grande, né? mas é estádio. Assim, Eu muito. vou contar a história. Na década de 1970, governo militar, muitos estádios foram construídos. Na Paraíba, 2 estádios foram construídos em Campina Grande e João Pessoa, com a mesma maquete, com o mesmo plano arquitetônico. E Erechim, à época, com 35 mil habitantes, teve um estádio construído, que é esse, para 45 mil torcedores. 10 mil torcedores a mais do que a capacidade da cidade. Tinha 35, estádio 45, 10 mil a mais do que a população quando na construção do estádio de Erechim. Belo estádio. No próximo. Terra do Mano Menezes, não é? Erechim. Erechim é. No próximo sábado nós teremos os jogos de volta, né? O Grêmio pegando o Ipiranga no sábado e no domingo o Internacional enfrentando o Caxias, até porque os 2 jogos jamais, como vão ser os 2 jogos lá no Rio Grande do Sul, né? Podia, né? Não pode, tem que ser um no sábado e no domingo, não tem jeito, senão as torcidas durante os jogos ou na ida acabam se matando, é muito complicado. Infelizmente. Com essa torcida organizada problemática, o lugar mais perigoso está sendo no Ceará. Esse final de semana teve morte em torcida organizada em Fortaleza. Que coisa, hein? Saindo um pouco do Campeonato Gaúcho, o Campeonato Carioca, né? Aliás, surpresas no Campeonato Carioca, hein? Todo mundo imaginava o Flamengo nadando de braçada, e quem está nadando de braçada é o Fluminense. Eu acredito numa final Fla-Flu, mas com ampla vantagem ao Fluminense, que está praticando um belíssimo futebol. O Fluminense venceu o Volta Redonda, o Voltaço, por 7-0. Pasmem isso, 7-0. Mas viu, o primeiro jogo ele perdeu por 2-1. Estamos vendo Só que foi 7 gols. você gol com Só que Mas o jogo foi lá em Volta Redonda, né? isso. Essa vez aí foi no Maraca. Mas eu vou contar uma história do Volta Redonda para vocês que é lamentável. Não do Volta Redonda, mas do Campeonato Carioca. O Volta Redonda está no quadrangular decisivo do Campeonato Carioca de 2023. Sabe quem foi o time rebaixado no Campeonato Carioca do ano passado? Volta Redonda. O Volta Redonda. Sim. É um É um tapetão lá, funciona. É um absurdo isso. O time cai e disputa a divisão de acesso no mesmo ano. Isso é vergonhoso. O Volta Redonda, ano passado, caiu, disputou a divisão de acesso, voltou. Já subiu. E como esse ano, o Resende, que caiu este ano, vai disputar a divisão de acesso. Tanto que, por falar aí, você falou certo da divisão de acesso, eu tenho aqui os resultados também. Nova Iguaçu 1, Audax também 1. Audax e Portuguesa 0, Botafogo 0. Depois eles se misturam de novo, jogam entre... É um rolo lá, cara. Rolo que ninguém imagina, tá? E aí... Mas nós vamos falando do Flamengo e Vasco, mas vamos falar daqui a pouquinho. o Fluminense chega como favorito. Ele tá com o time. E olha, legal. eu acho que ele tá com um time certinho até pro Campeonato Brasileiro. É um time... Vai ser a grande força. vai ser a grande força do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo deve estrear agora nesse jogo final. Então, mas será que tem tudo pra jogar? Cara, Tem mais do que isso. Não é um jogador que vem em final de carreira apenas. Ele tem identificação. Sim. Eu sou meio contra esses jogadores repatriados. Na idade que eles voltam, né? Mas no caso vai fecharam, não. Olhando ele, assim, pelo menos fisicamente, parece que ele tá em ordem. Ele vai ser usado no meio, né? Vai, no meia, né? Outro jogo também que nós tivemos, o Vasco, que esperava nessa instabilidade do Flamengo, esperava arrancar pontinha, acabou tomando 3. Acho que também é um resultado normal devido... E olha, eu vou falar uma coisa, eu acho que o Vasco será de novo a decepção no Campeonato Brasileiro. De todos os jogos... Time fraco, hein? De todos os jogos que eu vi no final de semana, e eu vi muito jogo, esse foi o jogo de melhor nível técnico que eu acompanhei. O jogo estava igual até o segundo gol do Flamengo. A partir do segundo gol do Flamengo, só deu Flamengo. Flamengo foi muito bem na partida depois
que fez o segundo gol. O Vasco da Gama, inclusive, caiu do ponto de vista físico, só deu Flamengo. Flamengo. Agora, o Vasco também, ele veio da eliminação da Copa do Brasil no fim de semana pro ABC em casa. Foi um negócio que deve ter mexido muito com o elenco para esse jogo de hoje. Mas esperem o ABC na Série B do Brasileiro. Verdade. O ABC veio da C para B, tá arrumadinho. O técnico é o Fernando Marchiori. Fernando Marchiori é aqui de São Paulo, já dirigiu várias equipes. Era um convidado nosso na Rede Família, que sempre ia discutir futebol. Foi campeão no Paraná com o Maringá. Então, o ABC é uma surpresa, viu? Mas eu ouvi o jogo e já venho analisando esse time do Vasco há muito tempo. Não tem time para disputa de Série A do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão vai... Eu acho que vai precisar de muito jogador ali para poder... E esse ano nós teremos o Brasileiro com os 12 grandes, né? O G12 do futebol brasileiro, todos os times estarão na A do Brasileiro, o que faz tanto a A ficar muito difícil, inclusive com algum grande correndo risco de rebaixamento, como deixa a Série B bastante aberta. E no próximo dia 2 de abril nós teremos, talvez, né, porque ainda estão estudando novas datas para essas finais. A priori, domingo, dia 2, Flamengo e Fluminense, e depois no dia 9, Fluminense e Flamengo invertendo. Os dois jogos serão no Maracanã, mas há de se confirmar ainda datas, tá? Poderá ser no final de semana e no outro. Vamos imaginar, né? É que tem o jogo da seleção no fim de semana que vem, não vai ter rodada, né? Pra que isso, né? Não tem nada. É um absurdo, né? Eu acho isso. Aí arrebenta alguém, e aí começa logo o Campeonato Brasileiro da Série A. Tem jogo Libertadores de América. E qual interesse que tem? Ninguém mais vai saber dessa seleção brasileira. Nada. O jogo de seleção que vale alguma coisa já perdeu o interesse. O brasileiro não se identifica mais, pelo menos boa parte, né? Com seleção brasileira. Também não acho um desperdício total. Nossa Senhora. É verdade. Vamos a mais um rápido intervalo? Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta. É rapidinho, não sai daí. De volta com o Conecta Esportes aqui na Rede Conecta de televisão. Vamos falar de Campeonato Mineiro, como diz o mineirinho, amigo meu. Olha. Vamos colocar meu Galo aí, só? Vamos colocar o Galo na tela? O Galo venceu o Atlético. É até bonito de ver, né? Atlético e Atlético. Do Roger. Responde. É o time do Roger. Que tá fazendo um belo campeonato. Inclusive, o Atlético passou também a ser o ex-time do Roger. Ele foi confirmado no Pouso Alegre. Roger vai comandar o Pouso Alegre na Série C do Campeonato Brasileiro. Tá aí E o Roberto que subiu o Pouso Alegre. Olha, o gol do incrível Hulk. Na falha. A falha. Você imagina esse zagueiro que deve... Eu não consigo dormir a noite. Completa falta de foco, nervosismo de jogar contra o Atlético. Oportunismo do Hulk. E o goleiro estava preparado. Não, eu acho que ele estava adiantado. Mas estava esperando o toque do zagueiro. Mas ele estava adiantado porque a bola era do Atlético. Mas eu acho que ele tinha que recuar. Que tinha zagueiro chegando. Tava longe, ó. Tá vendo o 4 aqui, ó? Se ele recua e tenta fechar, o 4 tenta fechar um pouquinho mais. E se ele faz tudo isso... Você dificulta o cara. Como diria João Avelino, se ele faz tudo isso, ele é goleiro do Corinthians e não do Atlético. Arthur, se ele dá uma recuada, ao invés de ir pra cima do cara que vem vindo com a bola, aí ó, ele tá no meio do caminho. Ele recua, volta correndo. E ficou com medo de ser expulso ainda pro cara. E ficou com medo de ser expulso no lance, ó. Se fosse o Ronaldo... João Valente, o que ele fazia no cara? Voadora. Voador no peito. Era no Fábio Costa. Nossa senhora. Chegava com uma bordoada no pé da orelha. Nossa. É verdade. Tá caindo até agora. É verdade. Não teria o gol, né? Ele seria expulso, mas não teria o gol. E o time que vai fazer a final com o Atlético Mineiro, o América, na minha opinião, hoje é Atlético Mineiro em primeiro, América em segundo e Cruzeiro em terceiro. Mas já de algum tempo. Há 7 jogos de invencibilidade entre América e Cruzeiro, 7 vitórias do América. Olha que gramado, olha esse gramado. E esse estádio é uma delícia, hein? Eu fiz
os 3 jogos aí, quando eu estava lá em Minas, é muito bom, hein? Mas muito bom mesmo. Estádio aconchegante, gramado, para quem é o cara que joga, evidente, ele é maravilhoso. E o América, né? Do nosso amigo Wagner Mancini. Wagner Mancini. Saiu do Corinthians, foi pro América. É o cara que se identifica com a América, né? Ele fez um bom trabalho. Acho que a terceira passagem. Pois é, ele volta. E nos 2 jogos, o outro jogo foi 2-0, e esse também jogou pro Gasto, que já estava classificado, praticamente, jogou tranquilo, sem precisar esforço nenhum. Você sabe. Segundo o Aloysio, Boi Bandido. Esse cara é louco. É louco. Autocomemorado. Ele sai chutando, dando voador. Depois do jogo, o técnico do Cruzeiro pediu demissão, mas ele está sem treinador. E mostrou a imagem do Ronaldo. Um jogador que chama Papi, que é um português. Se eu tiver enganado o nome, a pronúncia é Papi. Papi. É um português, mais um, que está chegando. Não sei se fechou um pouco chato isso, né? Eu acho que essa invasão de treinadores... E só para falar do América, o primeiro campeonato brasileiro, sim, eu fiz uma pesquisa até para histórias que nós contamos do futebol brasileiro na Rádio Conecta, na rede Conecta de rádio. Eu fui fazer uma pesquisa mais ampla do Campeonato Brasileiro de 1971. Apenas 20 equipes. E o América Mineiro estava lá. Estava lá. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro campeonato. Brasileiro. 5 times de São Paulo, 5 times do Rio, 3 times de Minas Gerais. Cruzeiro, o Atlético, que foi o campeão, e o América Mineiro. Já desde 1971, disputando o Campeonato Brasileiro. Que coisa. Arthur, você que gosta de rodada de rebaixamento, Patrocinense 2, Democrata 0. E depois, né, no final, Democrata 1, Caldense 10. Isso. Tem um de Governador Valadares e outro de Sete Lagoas. Sete Lagoas. O Sete Lagoas acabou sendo derrotado, venceu por 1-0 a Caldense que corre o risco de rebaixamento. Infelizmente, houve uma mudança na política diretiva da Caldense, que é de Poços de Caldas. Ano passado deu um trabalho para os times grandes. Lembra que chegou na semifinal? E esse ano corre o risco. Até acho que vai ser rebaixada com o técnico Thiago Oliveira, que também é bastante conhecido aqui na nossa região. Arthur e Poi, vamos falar um pouquinho de Campeonato Paulista, Série 1, mas antes, aquela famosa Taça Independência. A de Minas é Inconfidência. Inconfidência. Tá vendo? Tá errado. É Independência. O São Bernardo venceu a Inter de Limeira por 1-0. Né? Também eu acho que normal. E o Guarani perdeu para o Mirassol. Aí eu acho que o Guarani poderia ter feito um pouquinho. Não, mas o Mirassol hoje está na frente do Guarani. O resultado é normal, mas porque tomou um no fim, né? O Guarani dava até para segurar e levar para os pênaltis, né? Que o jogo foi horrível, não. Hoje foi ruim. O jogo foi muito ruim. Muito ruim. Aliás, desses jogos de final de semana, incluindo os jogos da A3 que eu assisti, Marília 2 e Itapirense 0. O jogo do Guarani foi o pior jogo que eu vi nesse final de semana. Mas normal, tanto o Mirassol como o São Bernardo estão num bom nível. Afinal, São Bernardo e Mirassol, tem algum favorito? São Bernardo eu acho que vem no... São Bernardo está melhor. É um jogo. É apenas um jogo. E eu vejo saiu hoje, não tinha saído. Não tem nada ainda, não tem nada ainda. Mas eu vejo o São Bernardo mais favorito. Também. É favorito para você? Eu acho que é assim. Eu também acho, pelo que jogou o São Bernardo nesses últimos jogos, eu acho o São Bernardo extremamente favorito. A única coisa, parabéns à federação por motivar os times até o final. Mas eu não vejo. Não vale nada, né? Interesse nenhum. 400 mil. Dinheiro de futebol não é nada. 400 mil. Se for pensar... Pro campeão, né? Pro campeão. O vice é 150, que o dinheiro do futebol é outro, né? Para você, é diferente do nosso. Dependendo do time, tanto pro São Bernardo, é claro, como pro Mirassol, 400 mil é um valor. Não sei, mas... É verdade. Semifinal do Campeonato Paulista, nós tivemos o Palmeiras no Allianz Parque vencendo o Ituano por 1-0. Vamos colocar o gol. E também os lances polêmicos, lance polêmico da partida. Eu vou falar uma coisa pra você. Falta, assim, absurda, ao meu ver.
Porque ele sabe com uma mão só, no apoio, ok. Ele precisa, mas foram as duas mãos em cima lá. O jogador não tem como subir para cabecear, Júnior. Sabe, eu pergunto. A pergunta é só outra. Se fosse do Ituano, Daria falta. Essa outra pergunta que eu faço é a seguinte: se esse lance é no meio do campo, A falta? o juiz daria falta? Claro. com certeza. Com certeza, assim, é isso que você tem que posicionar, às vezes, ó, Também acho. né, uma pergunta em cima de uma outra pergunta, porque foi nítido e... Não tem todos os comentaristas de arbitragem, todos os comentaristas falaram o zagueiro do Palmeiras houve um erro de arbitragem. coloca o braço para trás e sobe, só ok. o peito em cima do cara, Ok. é uma disputa normal. Para parte Tentar subir em igualdade, né? ele usa as mãos, As duas ainda. independente... Sem impedir. Ele impediu o jogador. Eu tô vendo o jornalista esportivo falando que o culpado é o rapaz do Ituano. Não tem como ele subir, como é que ele vai Não subir? tem como subir, né? Mas é isso aí, cara. O Palmeiras Foi é superior. normal. Foi superior. O E Ituano jogou tanto da limitação. Se não valesse esse gol, o Palmeiras tem a chance muito grande de Não fazer. sei se teria, não, porque não fez. O Jefferson Paulinho tá pegando tudo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse goleiro também, o Jefferson. Então, agora, o que pega é que são 2 erros em 2 jogos. Sim. Contra São Bernardo teve um lance de um pênalti e ontem esse lance. Um pênalti claríssimo. Então é o que gera a conversa entre as rodinhas, entendeu? Qual é a conversa das rodinhas hoje? Que o Palmeiras é favorecido. Mas sempre? Vence. Pelo menos Entendo. nesses 2 jogos agora, entendeu? Mas só isso no Campeonato Brasileiro do ano passado? Tem algumas coisas. Algumas. Palmeiras Algumas. pós-VAR. Mas isso acontece no futebol, desde que o futebol foi introduzido no Brasil, há uma tendência natural da arbitragem com os times grandes. É verdade. Há uma complacência maior. Eu vou mais longe. É que não sei se tem o lance aí. O lance da falta no Dudu embaixo, que gerou o lançamento, depois que saiu o lance do zagueiro do Palmeiras. O lance da falta, pra mim, não foi falta. Eu também acho que não foi. Se analisar o lance friamente ali, o lance do Dudu, nitidamente deixa o corpo e se joga ali. Na frente, o bandeirinha tá no lance, o bandeirinha não dá falta. Aí começa ali já. Aliás, E sabe o que o pessoal reclamou muito disso? É que tem o VAR. O VAR não teve. mas nesses lances o VAR não pode. Não, se ele viu uma irregularidade, ele jogou. Não há falta. Numa falta ele não pode. Ele pode. Não ele pode. chama, Não opa, pode. ele alerta o juiz. Não pode. Há uma irregularidade no lance. O senhor Pode. quer ver? Ele só pode entrar quando é agressão. A falta em si cabe ao árbitro. lance. Não pode. Lance. É Não lance pode. de gol. Não pode. O VAR anuncia pro árbitro. Há uma irregularidade no lance. Não pode. O senhor quer ver? Se o árbitro Esse falar só, não, é gol. Ponto. Nesse tipo de lance Não, não pode. Ele alerta o tipo de jogada. Vamos essa discussão na próxima segunda-feira, onde nós vamos ouvir um profissional para falar quem tem razão. Ederaldo Poi ou Guina Pai. Porque se fosse assim, então, toda lance de falta. O lance originou o gol. Mas ninguém sabe se o lance irregular. Mas ninguém vai saber se vai original ou não. Não, é falta normal. Uma falta de lateral. Tô falando do lance do zagueiro. Mas então. Tô falando do lance da falta aqui. Ah, O lance do zagueiro que subiu em cima do rapaz. mas aquele tudo bem. Aquele é VAR. Lá o VAR tinha que chegar na merda. VAR. Mas não teve porque ele é arrogante. O lance da falta aqui não é isso que eu tô dizendo. Ah, bom. Não, tô dizendo o lance. O lance do gol em si é lance VAR. Ok. Não. Então, o lance do Dudu não pode ter VAR. Mas se o lance tá aqui, a falta é cobrada e alguém entra e cabeceia, ele pode chamar. Porque aí Mas Não, o senhor vai perceber falha na origem. isso ele pode chamar. Ele anulou um gol ano passado no Brasileiro, mas eu acho que a jogada tinha rodado já mais de minuto. se ela não saiu, se a bola não tivesse parado, reiniciado, Girou, e saiu o gol. Aí sai o gol, memória, tudo parou. Vai, mas vai na outra. Você tá narrando o jogo, mas vai na outra. Porque você não viu. aí foi na origem. Aí o VAR Aí, ok. voltou, mas foi... Aí, ok. Mas o lance, então, o que estão questionando muito isso, é o árbitro não tem ido no VAR. Se o VAR chamou ele, no mínimo ele tinha que ver, Mas o VAR não chamou. entendeu? Pode ter que ser chamado. Eu acho que não. Ele não tem obrigatoriedade, o juiz. Não, mas A competência é dele. 99% dos casos, quando o VAR chama, ele teria. Até pessoas que questionam. Se é um lance duvidoso, vai no VAR, pô. Não vem ar. Para dar o gol depois, ele olha lá e fala, não foi falta. Arthur, é uma situação. Jefferson Paulino. Jefferson Paulino é a grande surpresa no Campeonato Paulista.
eu acho que é o goleiro que mais evoluiu no Brasil. Em 2018, fevereiro de 2018, você, Guina Paiva, foi comentar um jogo pela rádio Futebol Interior em Osasco. Sim. Goleiro ruim do Osasco. Guarani 4, Audax Osasco 2. O goleiro era Jefferson Paulino. E que mão de alface. Mão de alface foi mal no jogo, inclusive. Como ele tem empresário que mexe o doce, que é o, Bangu, né? que é o Luizinho de Piracicaba, do Osasco Audax, ele foi pro Bangu. Ah, depois ele foi para lá. Daí do Bangu, ele evoluiu, foi o melhor goleiro aquele ano no Campeonato Carioca e veio pro Guarani. Quem trouxe ele pro Guarani foi o Fernando Fumagalli. Fumagalli era o executivo de futebol, ele fez altos e baixos, baixos e altos. No Guarani, rodou aqui, rodou ali, teve na Inter de Limeira, Santo André, Grêmio Novo Horizontino. O ano passado, quando o Ituano negociou o goleiro do Ituano com o Juventude, contrataram o Jefferson Paulino. Mazola Júnior, o treinador. A partir daí, evolução e evolução. Ele não tem estatura, Não. mas o posicionamento dele veio fazendo diferença. Ele vem Explosão dele, né? Tá fazendo trazer a explosão. Posicionamento. e eu tenho conversado com alguns amigos. A qualidade do treinador de goleiro, com certeza, fez ele evoluir. Trabalho atrás, porque é treinador de goleiro para time grande. Porque olha o resgate que fez esse goleiro. O Ituano tem uma estrutura parecida, né? Claro. O Ituano faz o profissional crescer. Também. Mas hoje, tanto é que acredito eu que na seleção do Campeonato Paulista, na festa que a federação faz todo ano, Provável que ele apareça. o goleiro do campeonato será Jefferson Paulino. Pelo menos essa é a minha expectativa. Ô, Poi, que nós temos ainda um tempinho para terminar o programa. Como é que chega esse Palmeiras para a final do Campeonato Paulista e também depois para o início do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Palmeiras caiu. Também Foi isso porque ele vinha. Eu acho que o Palmeiras perdeu alguns jogadores importantes, né? tá mais Não tá mais aquela força. eu não sei se talvez os caras estão jogando para isso. O que não parece. Não parece. O time é titular, é a mesma formação, o mesmo elenco. O mesmo banco nervosinho que o Abel Ferreira, ele permanece do mesmo jeito. Ontem era para ter sido expulso, inclusive. Verdade. Era para ter sido expulso. Ele recebeu o cartão. Ele tomou cartão, mas era para ter sido expulso. Depois teve um lance no fim lá que ele xingou, ele ofendeu o juiz. Não sei nem se vai ser julgado, porque ele está com uma liberdade para questionar, coisa que o Mano outro dia criticou e com razão. Se é técnico brasileiro, ele já começa a tratar diferente. Mas enfim, é outro assunto. Diz a lenda que essa personalidade do Abel, que se tiver que contratar um treinador estrangeiro para a seleção brasileira, esse treinador devia ser o Abel, né? Diz que essa personalidade é que está fazendo com que a CBF Recue um pouquinho, né? o Abel como treinador da seleção. Tem um técnico de seleção com essa personalidade de beira de campo que ele tem. É prejudicial. É complicado. Mas eu acho que, evidente, quem chegar contra o Palmeiras é o favorito. E essa questão diretiva do Palmeiras, onde a torcida é nitidamente criticando a Leila como administradora? Pediram tanto a entrada dela no time, fizeram uma revolução total, e agora Imagina então essa diretora, essa mulher. De lá, ela tira a grana dela de lá. Imagina se essa torcida fosse do Santos. Sabe o que eles ficam questionando a Leila? Que ela gosta muito de rede social, né? Gosta no sentido... Ela publica muita coisa, em vestiário, conversando com o jogador, aquela coisa do jogador quando vai chegar no hotel. Ela faz o marketing dela. Ela faz o marketing. E fica pegando, fala que ela é presidente de rede social. Pô, se ela fosse presidente de rede social, o Palmeiras não tá ganhando o que tá ganhando. Eu acho que não. E a mulher dá grana, o trabalho vem sendo bem feito. Os torcedores estão dizendo que ela tirou o pé em termos de investimento no Palmeiras. Mas Eu acho que já chegou o final da quantidade do aporte que ela achou que deveria colocar. É o gestão. O torcedor, ele sempre cobra, né? Quanto mais você ganha, mais ele cobra. Tem uma história aqui fantástica. Fique ligado que essa história é o verdadeiro torcedor brasileiro. O Rubens Minelli, Sim. início dos anos 70, aquele grande internacional, teve um ano, ou 75 ou 76, o Internacional foi campeão, não invicto. O Internacional ganhou todos os jogos. O Internacional foi campeão gaúcho, ganhando todos os jogos.
aquele timaço manga de goleiro, Falcão, Carpegiani, Escurinho, Figueroa na zaga. E durante o campeonato, o Internacional levou 2 gols. Então, o Internacional foi campeão gaúcho, com 100% de aproveitamento, venceu todos os jogos e levou 2 gols. Essa história, quem conta é o Francisco Minelli, que ainda está vivo, Rubens Francisco Minelli, vivo, sadio, com quase 100 anos em São Paulo. Ele terminou o ano, e naquela época o campeonato estadual era no final do ano. Terminou o ano, ele preparando para voltar para São Paulo, parou num posto para abastecer o carro em Porto Alegre. O torcedor viu que era seu Rubens Francisco Minelli, falou: "Pô, seu Minelli bacana, fomos campeão, ganhamos todas. Vamos ver se ano que vem não levamos nenhum gol, hein?" Ui. Esse é o torcedor. Esse é o torcedor. Porque sempre é o gol. Ele sempre vai cobrar alguma coisa. Verdade. Depois dessa, Arthur, essa brilhante explanação sobre Rubens Minelli, aliás, grande abraço a ele também. Estamos chegando ao final do nosso Conecta Esportes. Boa noite, Arthur. Obrigado. Hoje contando muita história. Você que pegou o programa só agora, pegou o programa no final, pelo YouTube da TV Conecta, você tem o programa desde o início, você vai pegar histórias maravilhosas. A história do bar de Bauru vale a pena você ouvir, hein? E é real, hein? Não é fake news, não. É verdade. Um abraço a todos vocês. O Futebol Interior acompanhando todos os jogos pelo placar ao vivo. Acompanhe também o Futebol Interior. Muito gostoso falar de futebol. Um abraço a todos vocês. E já que o Arthur nos deu a deixa, né? facebook.com/TV Conecta BR e @TV Conecta Oficial são as duas aí, os 2 endereços das nossas redes sociais. Pô, grande abraço. Valeu, Guina. Deixa eu mandar aqui 2 abraços. Um pro Rafael De Gaspari, que é um cara que acompanha a gente desde quando a gente estava lá em Campinas, na outra. E tá super contente que a gente tá aqui agora. Ele é de Araras, está agora em Cordeirópolis. Mandou um abraço para Arthur, para você. Obrigado, grande toda a abraço. nossa equipe. Tá super feliz com a bola do programa. E os irmãos, os gêmeos, eles são parceiros, Gilson e o Ginaldo, que também toda segunda estão nos ouvindo, nos acompanhando. É o Thales, né? Que... É, o Thales, é aquele, né? É de São Paulo, né? Quietinho hoje, cara. Segunda passada tava estourando, né? Agora tá voando. Grande abraço de todo o Brasil que esteve em nossa companhia. Lembrando que nós, na segunda-feira próxima, estaremos de volta com mais um Conecta Esporte. Tenham todos uma ótima semana.